Bom dia, irmãos. Vamos estar começando mais uma escola dominical, ouvindo as lições pelo irmão Dório. E antes de começar, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia que está nos dando, essa semana também que está nos proporcionando. Agradecer também a oportunidade também estamos ainda ouvindo e aprendendo da escola dominical do Senhor, mesmo sendo assim à distância, que possa estar sempre nos ajudando, e que também possa estar nos auxiliando, nos fazendo aprender mais e mais sobre a Tua Palavra, que possamos aprender mais através do Seu irmão que estará passando a lição agora da escola dominical, que seja o Seu Santo Espírito falando através dele para passar a Sua mensagem para nós. Agradecemos o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de passar para o irmão Dório, vamos estar cantando o hino de número 314, 314. Quando andamos na luz e tomamos a cruz e seguimos ao nosso Senhor, com que bênção e paz Ele nos satisfaz e nos enche do seu santo amor. É confiar, se obedecer, se contentes em Cristo, nós queremos viver. Não há nenhuma dor, nenhum só de sabor que tenhamos aqui de sofrer, que não possa, Jesus, se tomarmos a cruz, sempre em gozo e em paz converter. É confiar, se obedecer, se contentes em Cristo, nós queremos viver. Que saibamos mostrar por o indigno andar que Jesus é o nosso Senhor, e ao servi-lo serão nossas vidas então sacrifícios de puro louvor. É confiar, se obedecer, se contentes em Cristo, nós queremos viver. Irmão Dório. Bom dia aos irmãos e irmãs. É sempre um grande prazer para mim quando eu tenho a oportunidade de poder estar compartilhando com os irmãos a respeito do que nos orienta, que nos edifica a palavra do Senhor. E nessa oportunidade, com certeza nós seremos grandemente, ou continuaremos, sendo grandemente abençoados pelo Senhor, pela instrução que nós temos hoje para estar compartilhando com os irmãos e com as irmãs. Nesta lição da escola dominical, nós temos um título diferente do que nós temos tido ultimamente, que sempre o título está Avivamento em algumas situações, né? Hoje nós
por incrível que pareça, nós teremos esta palavra, só que falada de forma diferente, porque nós temos hoje como título da nossa lição a reforma nos dias do rei Ezequias. Reforma é avivamento, é uma construção que já existe e aí ela precisa de reparos. Reforma, avivamento, algo que já existe, uma vida que está diante do Senhor e que por circunstâncias adversas perdeu-se o brilho, né? Nós tivemos a oportunidade de falar na lição que o Senhor nos proporcionou na lição passada, de que é trazer o brilho novamente, né? Então nós acabamos tendo o mesmo sentido, né? E nós estaremos lendo o texto que nos foi proposto para nós estarmos falando nesta oportunidade, e é realmente um texto extremamente maravilhoso, porque nós iremos ler a respeito da vida de um homem que é impressionante. A Escritura fala que não houve nenhum rei antes dele e nem depois dele que agiu com tanta ou com tamanha fidelidade como o rei Ezequias. Ele viveu na presença do Senhor. Esse texto ele está registrado para nós em 2 Reis, no capítulo 18, e nós iremos ler a partir do verso 1 até o verso 7, a parte D, que nos diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. E este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se achegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Até este ponto. E nós já começamos a perceber aqui a inclinação ou a total disponibilidade deste rei diante do Senhor. E nós percebemos aqui no início do verso 7, e o Senhor foi com ele. Nós sempre temos ouvido, temos falado, temos comprovado de que toda a pessoa que se inclina ao Senhor e o teme e o obedece, o Senhor faz realmente grandes coisas na vida deste. E é sobre este ponto tão importante é que nós iremos falar nesta oportunidade. E o nosso irmão, ele enumerou algumas
situações que uma vida de avivamento, ela se coloca diante do Senhor, o nosso Deus, e nós sempre vemos, percebemos um resultado extremamente positivo. Na introdução, segundo o nosso irmão escritor e comentarista da revista, ele nos fala assim: o avivamento ocorrido nos dias do rei Ezequias, né, ganhou bastante espaço nas escrituras. E aqui ele enumerou em quais pontos da escritura que foi mencionado a respeito da vida do rei Ezequias, que foi 2 Reis, do capítulo 17 até o capítulo 20, 2 Crônicas, do capítulo 29 até o capítulo 32, e também Isaías, do capítulo 36 até o 39. Ali nós vamos ver a respeito da vida deste rei que realmente temeu ao Senhor, e que a sua disponibilidade, a sua predisposição diante do Senhor, ele superou de todos os homens que viveu na terra. Nós vemos um paralelo aí, o nosso irmão, o escritor e comentarista, ele não colocou nessa nossa lição, que na verdade não diz respeito, mas nós podemos acoplar, né, a essa lição de avivamento, que a Escritura ela só mencionou a respeito de dois homens que se superaram, de todas as expectativas se superaram. Nem antes deles houve e nem depois deles houve igual. O rei Ezequias está direcionado ao seu temor, à sua entrega total ao Senhor, e Salomão, que a Escritura diz que, falado pelo Senhor Deus mesmo, que não houve homem de maior inteligência e de maior riqueza além de Salomão. Nem viveu nem antes e nem depois dele. Então, nós vemos esse benefício, né, de temer ao Senhor. E nós vemos que esse benefício que Salomão teve, né, de se superar aos demais homens naquela situação de inteligência e de riqueza, foi que Salomão só pediu ao Senhor inteligência. E o Senhor completou com o que havia de necessidade da vida do ser humano, que é a sustentação, né? que é o seu suporte para a vida comum, né? Que são os recursos, né? Só que Salomão, o Senhor elevou demasiadamente. Com certeza é um dos momentos marcantes na história do povo de Deus, este período da vida do rei Ezequias. Nós observamos no início da leitura que Ezequias ele começou a reinar quando tinha 25 anos, e ele, não sei se nós poderíamos dizer assim, né? Mas ele fez uma faxina na casa, né? Ele arrancou tudo aquilo
que desagradava ao Senhor, e na leitura nós percebemos que foi muito abrangente. E isto fez com que o povo ele também se inclinasse para o Senhor. E nós vemos que aconteceu bem parecido na lição que nós também tivemos, que nós falamos a respeito do rei Josias. Então, quando o rei Josias ouviu o que estava escrito no livro da lei, que outrora estava perdido, ele convocou o povo a uma humilhação, né, diante do Senhor, um pedido de perdão, e o Senhor os abençoou. E neste caso aqui, nós vemos que o povo também foi beneficiado pela atitude deste rei que temia ao Senhor, e que a Escritura mostrou, né, essa abrangência belíssima, né, da vida deste homem. Porque nós observamos aqui que o rei Ezequias, ele aboliu, quer dizer, ele tirou, ele cancelou toda a idolatria que o povo ali eles estavam acostumados. E acostumados que aprenderam, né, dos reis anteriores a Ezequias, que quando nós lemos um pouco antes deste capítulo 18, nós percebemos uma tristeza sem medida, né, de como é que o povo de Israel ele se portou, né, do Senhor convidar a eles para que eles abandonassem os seus pecados, se voltassem para Ele, e o povo rebelde rejeitaram o convite do Senhor. Então, neste ponto aqui, nós vemos que Ezequias começou a reinar, e ele aboliu, né, arrancou aquela idolatria terrível que tinha naquele período do povo de Israel. Os pontos que eu mencionei aqui, que nós vemos na vida de um avivado, irmãos e irmãs, é super interessante, porque quando nós observamos cada um e vemos o significado de cada um, nós percebemos, né, de como é natural, né, a vida de uma pessoa que realmente teme ao Senhor, de que serve ao Senhor, né, e nós podemos, acredito, nós podemos falar isso. Nem todas as pessoas elas precisam de ser avivadas. Você já pensou nisso? Você já analisou nisso? Como assim, Dora? Por que você está me falando isso? Por que tem pessoas que não precisam de ser avivadas? Agora eu preciso da ajuda das irmãs, o irmão Dorinho que está aqui, porque eu acho que eu extrapolei aqui em falar isso, né? Que tem alguns irmãos ou irmãs que não precisam de avivamento. Por que não precisa? Deixa o Dorinho falar primeiro. Você já imaginou sobre isso, irmão Dorinho? Por que tem pessoas que não precisam de avivamento? Aí a irmã Senara, a irmã Mecilda vai pensando aí, que nós vamos deixar todos os três estar compartilhando conosco aqui nessa oportunidade. Eu acho que eu exagerei um pouco, né? Mas nós estamos numa escola dominical e isso faz bem pra gente, né? Colocar a nossa mente para raciocinar, para fluir. Queimar neurônios, a irmã Mecilda mencionou aqui, né? Agora ele está pensando muito, irmã Sanara já pensou, irmã Mecilda já pensou.
falar, não sei se é o que... Sim, sim. Mas se não for, como você falou, nós estamos na escola. Estamos na escola e nós Entendeu? temos a liberdade de ir descobrindo as coisas. Não precisa, tem pessoas que não precisam de avivar porque elas já estão avivadas. Elas Porque, permanecem avivadas, Não, né? É isso, porque o avivamento é para quem está morto. Né? É, Se, né? se ele não está É. morto, então não É, precisa. naquela ilustração da lição passada, né, que nós falamos da parede extremamente linda, brilhosa e que com o decorrer do tempo, né, com as adversidades da vida, Sim. as circunstâncias adversas, ela perdeu totalmente o brilho, né? Então foi necessário colocar uma outra camada de tinta da mesma qualidade, né, com a mesma intensidade para que voltasse ao brilho. Muito bem, irmã Mercedes. Dorinha, você concordou com a irmã Mercedes agora? Concordo. Irmãos, desculpem, às vezes alguns irmãos falam que eu sou malvado, mas eu não sou malvado, tá? Não sou malvado. E é interessante realmente isso, porque tem pessoas, igual por exemplo, o que aconteceu aqui, né? Que a Escritura relata a respeito da vida deste rei. Este rei, ele está incluído nestes irmãos que não precisam de avivamento. Por causa disso, como é o nome o título da lição? A reforma, né, nos dias do rei Ezequias, que estava tudo atrapalhado, né, tudo destroçado, e ele foi lá e refez tudo, né? E a Escritura continua falando, olha, não houve nenhum igual a ele, nem antes e nem depois dele, porque ele permaneceu, na nossa linguagem, no título da nossa lição, né, das nossas lições, avivado. Quer dizer, ele permaneceu temente ao Senhor e de contínuo. E aqui, o nosso irmão, escritor e comentarista, ele colocou 8 pontos para nós fazermos essa observância de permanência. E antes de eu explicar cada um, eu vou estar falando quais são elas. São 6. Eu vou deixar 2 para nós colocarmos na nossa vida por completo, porque na verdade é somente 6. O primeiro está na determinação, que na verdade é a entrega, né? O segundo é a fé. A terceira é a perseverança. A quarta é a obediência. O quinto é o rompimento com o mundo. E o sexto é a prudência. E tudo isso aqui, esses itens, né? Nós lemos, né? Nós lemos aqui nesse texto falando a respeito da vida deste rei, que teve uma vida magnífica diante do Senhor, o nosso Deus, e o povo foi extremamente beneficiado por causa disso. Nós vamos ver aqui o que é cada uma delas. A primeira, né? A determinação. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Né? Olha, interessante, né? Ser determinado no que é bom é boa virtude na personalidade. No entanto, o combustível que move Ezequias é um desejo ardente de agradar ao Senhor. É um desejo. Aqui, às vezes nós temos um hábito de querer elevar as coisas. Às vezes a gente coloca algumas palavras de enfeite. Um desejo ardente, é um desejo automático, né? É um desejo automático de estar sempre agradando ao Senhor. Porque essa expressão de querer agradar é uma coisa. Eu quero, mas a circunstância não me permite. Talvez algum dia depois. Não, é a atitude, né? Que é um automático. O fez, realizou, né? Então essa
determinação aqui foi a prontidão em que o rei Ezequias teve, e que uma atitude que ele tomou automática quando ele começou a reinar. Começou a reinar, ele limpou tudo, né? Tirou as estátuas, arrancou os bosques, colocou abaixo, quebrou a serpente de metal que o Senhor tinha pedido a Moisés para levantar ela, porque o povo de Israel, ele tinha pegado de uma forma tão tremenda naquele período, que o Senhor mandou serpentes para que, a Escritura fala de serpentes abrasadoras, né? Serpentes extremamente venenosas, que quando mordia qualquer uma pessoa, ela não tinha antídoto, não tinha remédio, ela morria automaticamente. Então o povo clamou, né? Se arrependeu, clamou a Moisés para que Moisés intercedesse ao Senhor por eles, e o Senhor falou assim: Moisés, constrói, faz uma serpente e coloca ela numa haste, e fala para o povo: olha, todas as vezes que alguém for mordido pela serpente, olhando para aquela estátua, isso aí, para aquela estátua, ele não vai morrer, ele vai ser curado. Então, ficou ali, as serpentes foram embora, acho que sim, né? Eu não sei se foram embora, mas o povo ainda começou a idolatrar aquela serpente, mas nem tinha mais serpentes, e aquela serpente de metal ainda continua sendo agora idolatrada, queimava-se incenso, né? E até colocaram um nome esquisitinho nela, que desculpem, eu não procurei saber o significado dela, mas é algo de dentro, né? Como se estivesse realmente adorando ela, né? Então, o rei Ezequias arrancou tudo isso. A determinação em servir ao Senhor foi atitudes que beneficiou o seu reinado e o elevou extremamente. Então, nós podemos colocar em nossa vida, mas e nós já temos? Se não colocamos ainda, temos a oportunidade de começar a colocar agora essa determinação de realmente servir ao Senhor. Aquilo que não presta, arranca, tira. O olho, pegou, arranca ele. A mão, pegou, arranca ela. E daí para frente. Até o coração, pegou, arranca ele, né? É assim, a determinação é a primeira parte em que o irmão comentarista, ele exemplificou aqui na vida deste rei de excelência na dependência do Senhor. O nosso irmão aqui, ele colocou um ponto aqui nessa questão da determinação aqui, que realmente me chamou a atenção. Porque às vezes nós vamos e entusiasmados e esquecemos de alguns pontos, né? E ele aqui fez a gente parar e raciocinar e pensar, para que no automático, né, não venha o desvio do que é temer ao Senhor e o servir de uma forma completa. Ele falou que é um grande engano imaginar que haverá vivificação se nós não voltarmos às Escrituras e não nos apegarmos ao Senhor, o nosso Deus. Não tem como haver avivamento. O que aconteceu com o rei Josias? Ouviu a Escritura. O que aconteceu com o rei Ezequias? Se apegou ao Senhor. Estão vendo como é que casa isto? Se não houver esta unificação, que vai fazer, ou que faz parte automaticamente da determinação, resultado zero, objetivo não alcançado, e não é isso que nós queremos. O objetivo
é de ser alcançado. Qual é o objetivo? Honrar, glorificar ao Senhor, que é o nosso Deus, que Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Esse é o objetivo, não podemos esquecer isto nunca. E agora a fé. Confiou no Senhor, Deus de Israel. Lá no verso 5. Né? Nós podemos ver que tem tantas pessoas que eles direcionam, né, a sua visão para figuras. Isto é extremamente complicado. Direcionam, olha bem, a sua confiança, a fé em alguém, em algo que não é o Senhor. Aqui o irmão, ele exemplificou esta questão aqui do povo que adorava a serpente, queimavam incenso e chamavam por um nome especial, endeusando aquela serpente. Hoje, quantas das vezes nós vemos pessoas adorando imagens? Imagens. O Dório está falando de uma outra doutrina. Não, eu não estou falando de outra doutrina, estou falando de nós. Nós, servos do Senhor, que reunimos no ministério, casa de oração, igreja cristã evangélica. Estou falando de nós. Vocês, irmãos e irmãs, vocês sabem que já de um bom tempo nós temos irmãos que na casa de oração, no templo, tem uma cruz lá. Uma cruz, vazia. E aí? Tem outros que querem colocar só a imagem da cruz, vazia. Irmãos, sinceramente, vamos ser sinceros, não adianta nós querermos tentar mentir para nós, porque nós não conseguimos mentir para nós. Mentimos para outro com facilidade absurda até, uma facilidade impressionante, mas para nós não conseguimos mentir. O que é? Você sabe o que é o significado da cruz? Você sabe por quê que o Senhor Jesus ele foi crucificado em uma cruz? Dora, não lembro. Acho que eu já vi alguma vez, mas eu não estou me recordando. Tá bom, vamos ajudar. A cruz, ela tem o significado de uma punição terrível para aqueles que pecavam de uma forma tremenda. E eles tinham que ser crucificados naquela cruz porque eles se tornaram malditos por causa da sua atitude absurda. Eu prefiro usar só essa expressão aqui. Atitude absurda, feitos absurdos. Eles tinham que ser crucificados ali porque eles se tornaram malditos. Este é o significado da cruz. E por que o Senhor Jesus ele foi crucificado na cruz? A Escritura nos diz bem claro isso. Porque ele se fez maldito por nós, para que ele, dando a sua vida, nos trouxesse a vida de verdade. Estão lembrando? E agora? Mas, Dório, então, você falando desse jeito aí, então, realmente tem um bom sentido nós... Abre um parênteses aqui. Totalmente sem sentido. Vamos abrir um parênteses. Então, do jeito que você está falando aí, então nós poderíamos apreciar a cruz. Como assim? Você está falando o quê? Apreciar a cruz por quê? O Senhor Jesus, ele não foi sepultado e ressuscitado. Onde é que está o Senhor Jesus? O Senhor Jesus está no céu.
E a Escritura diz, mais especificamente, está sentado à destra do Senhor, o nosso Deus, e intercede por nós. Onde é que entra a cruz nisso? O povo de Israel, que tinha recebido aquela estátua, né, de metal de uma serpente, o povo confundiu. Era para eles olhar quando eram mordidos pela serpente, que não é. Acabou a serpente, agora olhar para o alto. A Escritura nos mostra, olhe para o alto. Senão, irmãos, estaremos direcionando a nossa fé, ou estaremos falando que a nossa fé que nós temos no Senhor, nós estamos falando que está no Senhor, mas as nossas atitudes estão mostrando diferente. Nós estamos queimando o incenso a outros deuses e não ao nosso Deus. O que é incenso? A não ser as nossas obras. O que é produto da nossa boca, que é o louvor à pessoa do Senhor. É isso. Então, olha o que a vida do rei Ezequias está nos fazendo. Mostrando essa determinação, mostrando esta fé. A beleza de uma fé genuína, é uma fé de verdade, né? De acreditar que o que nós ouvimos da Escritura é realmente verdade, de encaminhar o ser humano, né, a pessoa, para a direção correta. Que é o Senhor mesmo, o nosso Deus. Aonde é que está o Senhor, o nosso Deus? Está nos céus. E como é que Ele é adorado? Em espírito e em verdade. Não é através de figuras. Até quando nós vamos orar ao Senhor, quer no sentido de agradecer por tudo que Ele nos faz, que é extremamente, muito mais do que nós merecemos, né? Que nós vamos agradecer, o que nós vamos pedir a Ele, quer por nós, quer por irmãos, ou quer pelas autoridades, o quer seja da maneira generalizada, do jeito que for. Até neste ponto o Senhor Jesus, Ele nos instrui. Você vai ficar quietinho lá dentro de um quarto, fecha a porta e fala com o Senhor em segredo. E Ele vai te ouvir. Imagens, nada, cancela. Imagem, ela cancela a fé. A imagem, ela vai dizer para você que você não acredita no Senhor, o nosso Deus. Porque o Senhor, Deus, é Espírito. Mas o quê? Os que adoram esse Deus, que é Espírito, importa que o adorem em Espírito e em verdade. Podemos dizer, né? É de olho fechado. Não precisa nem de abrir o olho. Apesar de que não vai fazer diferença, né? Mas essa não é uma questão de exemplificação. É espírito. E não imagem. Terceira parte é a perseverança. Porque se apegou ao Senhor. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. O irmão comentarista aqui, ele escreveu o seguinte para nós: começar a seguir o Senhor é fácil, dar continuidade é que possa que haja controvérsia. Irmãos, nesta aqui eu sou obrigado a discordar com o nosso irmão comentarista. Se você pensa isso, você já falou isso,
que é difícil ser crente, que a vida de um cristão, ela não é fácil. Como assim? A Escritura, irmãos, olha aqui, vamos ser verdadeiros conosco. Você já leu, você já ouviu que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas vieram, já passaram, eis que tudo se fez novo? Você já ouviu, você já leu o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, nós podemos ver o vento. Nós sabemos que ele existe, porque ele toca em nós. Mas nós não sabemos nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Quem comanda a vida, a nossa vida, é o Senhor. Rei Ezequias, o que é que a Escritura nos falou? O que nós lemos dele? Ele não deixou o Senhor, nenhum homem, nenhum rei, ele superou a entrega que o rei Ezequias teve diante do Senhor, nem antes nele e nem depois. Como assim que é difícil? Pode-se dizer, irmãos, tá? Vamos até aceitar que seja difícil iniciar o caminhar com o Senhor, porque o mundo está aí cheio de ofertas, os emissários de Satanás, que é o pai da mentira, está jogando um monte de coisas no ouvido das pessoas para que elas não acreditam no invisível. O que é acreditar no invisível? Que o Senhor Deus, ele é invisível, né? O que não é invisível é as coisas que ele criou, inclusive nós não somos invisíveis, né? Quando nós vamos olhar, figurativamente falando, olhar, né? Nós vamos ler a respeito do nosso corpo, o que a ciência descobriu, cada célula, cada partezinha que faz com que nós nos movemos, como nós pensamos, né? Quando nós somos acometidos de alguma doença, alguns protetores que vão lá e destrói aquela enfermidade e faz com que nós voltemos a ficar bem de saúde. Como é que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe? Isso tudo é coisas do Senhor, o nosso Deus. Isso de um Deus que é invisível. Ele fez coisas invisíveis para nós. A Escritura nos diz de que não era, ele fez existir. Este é o nosso Deus. Então a perseverança, ela é preciso do início, porque daí para frente é com o Senhor. Se você pensava diferente, se você propagava diferente, se você já pregou, contou para as pessoas que a vida de ser um servo do Senhor é difícil, por favor, cancele, porque a sua atitude, a sua palavra está desonrando o Senhor, o nosso Deus. Você está falando com quem quer que seja que o Senhor, o nosso Deus, ele não é poderoso o suficiente para cuidar de você. Atente-se. Incline-se para o Senhor e ele vai acalmar o seu coração, vai te falar: você acredita em mim, porque daí para frente é tudo comigo. Você já acredita nisso? Se não, é uma boa oportunidade agora. A perseverança tem que ter o início, porque daí para frente é com o Senhor. É do Senhor o nosso Deus, tanto o querer como efetuar. Se coloque diante do Senhor, que ele vai fazer as demais coisas. Inclusive, depois que você descer a sepultura, no tempo certo, ele vai fazer com que você saia de lá e vá ficar junto dele, porque o Senhor falou, ele prometeu, e ele é um Deus que cumpre o que ele promete. A perseverança tem que haver o início. E agora a obediência, tudo uma sequência, né? Uma da outra. Extremamente magnífico este estudo que o Senhor nos tem proporcionado hoje a respeito do que é
a reforma na vida deste povo de Israel. Porque de avivamento não está falando diretamente, porque nós percebemos desde antemão que a vida do rei Ezequias era a vida de um servo, de um rei, uma vida avivada. O avivamento significa obedecer de bom grado. Como assim? Quer dizer que tem alguém aí obedecendo aí de cara fechada, de coração amargurado? Como é que é isso? Isso aí é uma, desculpa a minha expressão aqui grossa, totalmente bruta, é totalmente sem sentido. Isso. Todas as pessoas que se achegam ao Senhor, que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, não tem mais sentido uma vida de angústias e de tristeza, porque tudo o Senhor já tem falado no seu coração, como tem falado no meu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fora, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos o lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Irmãos, não tem sentido alguém que diz, que confessa, que fala, que é do Senhor, que haja diferente. O mandamento do Senhor, eles nunca são pesados. Quando o coração do homem, da pessoa, está disposta em obedecer a Ele. O que foi que o Senhor Jesus ele falou para aquelas pessoas que estavam os ouvindo? Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Preciso de ler essa escritura para os confortar. É interessante que é uma escritura que você já ouviu muito, talvez você já leu. Você já até leu ela. Olha o verso 28, que nos diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aqui já começa a cancelar se você está com a vida amargurada, com a vida triste. Começa a complicar por quê? O Dório, por favor, me explica aí. Pois se você já ouviu o vinde do Senhor, se você já até foi até Ele, se prostrou diante dEle, já o tem como Salvador, então isso aqui já não cabe mais a você. Mas vamos dizer que ele está só te lembrando, tá? Ele está te lembrando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso aí ele já te falou, ele só está te lembrando, tá? Aí, vai te lembrar de novo, porque ele já te falou, o que ele já fez em você. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso aí já te falou. Você já tem posse disso. Você tem que acreditar. Porque o resultado, está aqui o que nós vamos ler. É o que ele falou quando você faz isso. E você vai encontrar descanso para a vossa alma.
Ou sua alma ainda está cansada ainda? Se ainda está, meu querido irmão, minha querida irmã, a indicação de que você ainda não tem o Senhor Jesus. Mas agora é um momento oportuno, se você ainda não tem, de eu ter. Porque ele diz o seguinte, olha aqui, ó. Depois de ele falar que você encontra descanso para a vossa alma, ele completa dizendo assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui quer dizer, é só se entregar ao Senhor, que daí para frente é com Ele. Esta obediência aqui, ela está unificada, está conjugada com a fé, que é você acreditar no que está escrito na Bíblia, tá? Ela tem essa unificação. E agora, o rompimento com o mundo. Arrancar tudo o que não é do agrado do Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele, aqui na vida do povo de Israel, sempre orientou ele. Olha, obedeça os meus mandamentos, obedeça toda a minha lei, não desvie nem para a esquerda e nem para a direita, porque tanto na esquerda quanto na direita tem as outras nações que têm os seus outros deuses que não são deuses. Por isso é que ele sempre falou para o povo de Israel não desviar nem para a esquerda e nem para a direita, porque tanto num quanto o outro estão as outras nações com seus deuses que não são verdadeiros. Interessante isso, né? Na época que o rei Ezequias começou a reinar, Judá, tanto Judá como Jerusalém, ela era escrava do rei da Assíria. E quando o rei Ezequias começou a reinar, ele rompeu isso aí. Rei da Síria, eu me recuso em te servir, porque eu só sirvo o Senhor, o Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus dos meus pais. Por causa disso, quando você lê na sequência desse texto, você vê que o rei da Síria, ele começa a afrontar o Senhor, o nosso Deus, na pessoa do rei Ezequias. Você acha que você vai conseguir se livrar da minha mão? Os outros deuses, as outras nações foram submetidas a mim, eu derrotei todas elas. Que Deus é esse que você diz que serve e que você acha que Ele é mais poderoso do que eu, do que o meu exército? Ezequias, tchauzinho, o rei da Síria, rejeitou a submissão ao mundo. Uma das coisas que é extremamente venenosa na vida do servo do Senhor,
a apreciação que ele tem, o que ele possa adquirir pelas belezas do mundo. E, inclusive, eu posso ilustrar. Vou ilustrar isso aí para você, que eu tenho certeza que você já ouviu isso. De algumas pessoas, até mesmo que você tenha iniciado a conversar com elas sobre a salvação da alma. Eu ser crente? Se a pessoa respondendo para você, eu ser crente? A pessoa não pode fazer nada, né? E aí vai enumerando. Não, a vida de crente é sem graça, não tem o menor sentido, não, rapaz. Você está maluco, rapaz, você me oferecendo isto. Além dele falar um monte de coisa, ele ainda te envergonha. Te envergonha se você não tiver esses critérios aqui que nós estamos falando. Porque senão, você vai continuar falando para ele que todas essas coisas, essas belezas que ele está informando para você, vai ser cancelada daqui a uns dias. Mas a alma, ela não vai ser cancelada. Depois que descer na sepultura, continua a vida. Só que a vida, ela tem sinônimo de comunhão, de união com a pessoa do Senhor, o nosso Deus, de cuidado com o Senhor, o nosso Deus. Aí desceu a sepultura, por que a Escritura diz que alguns morreram e que alguns dormiram? Alguns morreram porque foi cancelada toda a possibilidade dessa união, dessa aproximação com o Senhor nosso Deus. Dormiu porque ainda está com o Senhor, o nosso Deus. Você vai poder estar falando isso para esta pessoa. E se você não falou, você perdeu uma bela oportunidade de testemunhar de quem é o seu Deus. A Escritura, ela é extremamente gratificante para nós. Porque o Senhor Jesus, ele falou para os seus discípulos, orientou eles a respeito disto. O Senhor Jesus falou assim, olha, vocês vão ser enviados diante dos reis, diante de todas as gentes. Vocês não devem ficar preocupados com o que vocês vão ter que falar, não. Porque o mesmo Espírito vai falar na boca de vocês. Querido irmão, querida irmã, se você está nas mãos do Senhor, temendo a Ele, tendo todos esses requisitos aqui que nós já falamos, você estará fazendo esta separação, essa rejeição do mundo, porque é o Senhor mesmo que estará falando na sua boca, que o Senhor Deus é bom, que Ele é misericordioso, porque Ele visitou o seu povo quando ele estava morto, estava perdido, para o trazer de volta. Tudo isto vai sair da sua boca, aí você vai, até você vai ficar admirando. Nossa, gente, como é que saiu isso? Eu nem tinha pensado nisso, olha, o que eu falei? Não, mas você até nisso, você é incrédulo, até nisso eu sou incrédulo às vezes. O que foi você não? O Senhor que falou isso. O Senhor é que falou. Quando você tem este rompimento com o mundo, a rejeição de tudo isto que é aparentemente belo, que é aparentemente bom, que é aparentemente agradável. Rejeite. E o Senhor vai fazer milagres poderosamente na sua vida, que você vai falar assim, nossa, como isso foi possível, como isso é possível. Quantas vezes, ou já aconteceu com você, de acontecer algo magnífico na sua vida, algo que você realmente precisava, seja em qual for a abrangência da sua vida, e você, assim,
eu não acreditei no que aconteceu. Como assim que você não acreditou se aconteceu com você? Se você precisava que acontecesse? Irmãos e irmãs, que bom que a gente seja crédulo, que isto vai fazer com que o nome do Senhor esteja sendo honrado, esteja sendo glorificado. Isso é uma testemunha de que nós temos uma vida avivada, que nós estamos já com estes requisitos aqui que a Escritura nos mostrou, que essa determinação, esta fé, esta perseverança e esta obediência, e também este rompimento com o mundo. E agora a última parte, a prudência. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. É o que nós lemos, e o que está escrito, que realmente está escrito no verso 7 deste capítulo 18 de 2 Reis. Qualquer que fosse o seu movimento, era com prudência. Nós temos agido desse jeito? Uma das grandes evidências de um avivamento e que pode se perceber na vida de quem realmente está avivado é a prudência. E o Senhor tem nos convidado a isto: sede prudentes. Mas sede também simples. Essa prudência e essa simplicidade nada mais é, irmãos, de estar na presença, na dependência única do Senhor, o nosso Deus. Porque é Ele que guia os nossos passos, é Ele que domina os nossos sentimentos, é Ele que faz tudo em nossa vida. Rei Ezequias, 25 anos de reinado, fazendo tudo o que era do agrado do Senhor, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita, uma vida realmente de prudência. E ele rendeu um título de ser superior aos demais reis. E não teve igual nem antes dele e nem depois dele. Toda a vida, irmãos e irmãs, de um servo que está com a sua vida em plena atividade, quer dizer, está avivada, né? Ou continua avivada, ou permanece avivada, ela é a demonstração de um espírito excelente. De uma atitude, de uma demonstração viva, de sobriedade, de equilíbrio, de naturalidade, da simplicidade. Nem mais alto e nem mais baixo. Ó, retinho, linha reta. Na conclusão que nós temos aqui, nós
nós temos uma aplicação de um exemplo. Exemplo, alguém fez alguma coisa e nós vamos fazer igual, tá? É isso. Uma pessoa que mantém a sua vida avivada, ela vai ser apreciada, ela vai ser admirada por pessoas que estão em volta. E que mesmo elas não entendendo muito bem, elas vão ter que dar a mão à palmatória e confirmar. Às vezes, nós queremos intitular pessoas avivadas que têm grande eloquência, canta muito bem, prega muito bem, somente. Mas e as pessoas que são aparentemente mais simples na sua forma de ser? Como é que fica isso? Todas as pessoas, elas estão de igual modo diante do Senhor, o nosso Deus. E o irmão escritor e comentarista, ele exemplificou aqui para nós de uma vida realmente avivada. Ele ilustrou dos dois servos do Senhor, Jesus, na porta do templo, a chamada Formosa. Vocês lembram? Que quando eles estavam entrando no templo para orar, aquele mendigo, um homem coxo, ele pediu uma esmola. Olha o que aqueles dois servos pediu para aquele homem. Para aí, mas quem pediu foi aquela pessoa que estava mendigando. Mas olha, aqui há uma repetição. Ele pediu uma esmola e os dois servos também pediu alguma coisa. Pediu o quê? O que aqueles dois servos pediram para aquele que mendigava? Olhe para nós. Nós precisamos, irmãos e irmãs, fazer com que, ou agir de tal forma, e usarmos as nossas palavras e falar assim, olhe para nós. E aí nós vamos poder dar testemunho do que nós temos. E nós também vamos automaticamente falar para aquelas pessoas o que nós não temos. E foi isso que esses dois servos do Senhor Jesus fez com aquele que mendigava. O que você pede, eu não tenho. Porque eu não tenho ouro e não tenho prata. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Todos aqueles que viram aquele acontecimento se admiraram e começaram a fazer pergunta. E uma das perguntas deles foi: mas eles não têm letra? Mas a escritura diz o seguinte, mas eles reconheceram que estes dois servos realmente tinham estado com o Senhor Jesus. A vida aplicada vai fazer com que as pessoas recebam com autoridade ou com humildade o nosso convite, olhe para nós. E aí vão receber o benefício e os demais vão falar, realmente estes são de Deus.
Que o Senhor nos ajude a compreendermos, a entendermos, a acreditarmos nessas verdades. Que o rei Ezequias, da sua forma de entrega de vida ao Senhor, ele foi extremamente beneficiado, e todo o povo de Israel, até enquanto ele viveu. E que nós vamos agora, que já ouvimos da parte do Senhor Jesus, o vinde, descanse, receba alívio para a sua alma, aprenda comigo, que acreditemos e vivenciemos este acreditar, para que cada um de nós continuemos sendo avivados. Quer dizer também, continuemos sendo beneficiados pela graça, pela bondade e misericórdia do Senhor para com a nossa vida, e automaticamente esteja redundando, quer dizer, esteja acontecendo automaticamente através da nossa vida, no seu contexto geral, sentimentos, pensamentos, físico, tudo, para a honra e para a glória do Senhor, o nosso Deus. Que Ele nos ajude a fazer assim. Amém.